Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula com a professora Ademária. A nossa aula de hoje será de matemática e nós iremos falar sobre o sistema de numeração decimal. Hoje nós iremos aprender algumas formas de representar os números segundo o sistema de numeração decimal. Vamos à nossa aula. Você já ouviu falar no material dourado? Se não ouviu, vamos conhecê-lo agora e aprender também a função deste material. Este aqui é o material dourado. Perceba que eles têm várias peças diferentes. Temos aqui, os cubinhos, uma barra, uma placa e temos um cubo, chamado de cubo ou cubão, porque esse é o cubinho e esse é o cubo grande. E nós vamos conhecer hoje, no sistema de numeração decimal, qual é a função de cada uma dessas peças e o que eles representam. Vamos à nossa aula. Bem, quando nós falamos de sistema de numeração decimal, nós temos que lembrar da unidade. A unidade, ela representa um elemento. E no material dourado, quem representa a unidade é o cubinho. Um cubinho representa uma unidade. A dezena. Como nós estamos falando do sistema de numeração decimal e nós já sabemos que o sistema de numeração decimal ocorre em agrupamentos de 10 em 10, ele é organizado em agrupamentos de 10 em 10. Depois da unidade, nós temos a dezena. E nós já sabemos que uma dezena corresponde a 10 unidades. No material dourado, quem representa a dezena é a barra. Esta barra aqui, tem 10 cubinhos. Lembra que um cubinho é uma unidade? Então, se eu tenho 10 unidades, eu tenho uma dezena. A barra tem 10 cubinhos, 10 unidades. Por isso que ela representa uma dezena. Logo após, nós temos a centena. A placa do material dourado, ela tem 100 cubinhos, Se você contar, tem 100 cubinhos de uma unidade. Ou seja, uma centena tem 100 unidades. Ou, lembra que eu falei que o sistema de numeração decimal ele é agrupado de 10 em 10? Uma centena contém 10 dezenas. Uma centena contém 10 dezenas. Uma placa contém 10 barras e contém 100 cubinhos. Unidade de milhar. Para representar a unidade de milhar com o material dourado, nós usamos o cubo, ou às vezes chamado também de cubão, que tem o cubo pequenininho aqui, o cubo pequenininho, e esse aqui é o cubo grande. Aqui nós temos 1 milhar, ou seja, 1000, 1 milhar, uma unidade de milhar. Uma unidade de milhar, lembra do agrupamento de 10 em 10? Isso mesmo. Uma unidade de milhar tem 10 centenas, ou seja, tem 10 placas de 100. Aqui nós temos 10 placas de 100 para formar este cubo. Nós temos aqui também, são 10 centenas. Aqui está dizendo 10 dezenas. Desculpem, gente, é um erro de digitação. São 100 dezenas, ou seja, são 100 barrinhas. E são 1000 unidades, são 1000 cubinhos. Percebam aqui também a representação do material dourado. Eu falei para vocês anteriormente que um cubinho era igual a 1. Sendo assim, 2 cubinhos igual a 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Lembrando, nós só usamos o cubinho até 9. Depois disso, nós vamos usar a
barra. Isso mesmo. Aí, ó, 2 barras 20, 3 barras 30. Assim sucessivamente até 90. Porque chegando em 90, nós temos o 100, que nós representamos com uma placa. E por último, 1000. Seriam 1000 cubinhos, que é igual a uma unidade de milhar, que nós representamos com o cubo grande. Aqui sim, ó, gente, tá escrito certinho, ó, 100 dezenas. Porque esse cubo grande é uma unidade de milhar, ou 10 centenas, ou 100 dezenas, ou 1000 unidades. Formação de um número com material dourado. Vamos observar. Temos aqui o material dourado. Nós temos 3 cubos grandes. Lembram? Cada cubo desse aqui vale 1000. 1000, 1000 e 1000. Nós temos 2 placas. Cada uma dessas placas valem 100, 100 e 100. E nós temos aqui, ó, as barras. Cada uma dessas barras valem 10. E nós temos o cubinho. Cada um desses cubinhos vale 1. 1000, 2000, 3000. 100, 200. 3200. 10, 20, 30, 40, 50. 3250. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3256. Temos aqui a representação nas classes. A classe das unidades. Quem é que representa as unidades? Os cubinhos. Temos quantos cubinhos? 6. Quem é que representa as dezenas? As barras. Temos quantas barras? 5. Quem é que representa as centenas? As placas. Temos quantas placas? 2. Quem é que representa as unidades de milhar? O cubo ou o cubão. E nós temos 3 cubos. Este número que nós temos é 3256, escrito por extenso, 3256. A representação do material dourado, a representação por algarismo e a representação por extenso. A representação por extenso é a representação de como nós lemos o número. Vamos a mais um exemplo. Temos aqui o material dourado. Vamos primeiro contar. Ó. Temos primeiro os cubos. Temos os cubos grandes e nós temos 4 cubos. Depois nós temos as placas. Nós temos 2 placas. E por último as barras. Nós temos 3 barras. Percebam que nessa representação nós não temos os cubinhos. O que é que eu faço nesse caso? Nesse caso, a representação é 0. Nós temos 0 cubinhos. E se tivesse faltando qualquer um deles, seria representado por 0. Vamos ver a representação no quadro de valor. No quadro de valor, nós temos aqui, ó, unidades. Quem é que nós temos na unidade? Nós não temos a unidade, que é o cubinho, ó, 0. Quem é que nós temos na dezena? 3. Temos 3 dezenas. Quem nós temos na centena? 2 centenas. E na unidade de milhar, nós temos 4. Qual é o número que nós temos? 4.230. Então, na falta de algum deles, nós representamos com o número 0. E por extenso, aqui nós temos escrito com algarismos. E aqui nós temos escrito por extenso, 4.230. Valor posicional do número. Nós temos, no sistema de numeração decimal, 10 algarismos. Esses 10 algarismos servem para representar qualquer número. Os algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 e 9. Com esses 10 algarismos, eu posso representar qualquer número existente. Porém, mesmo o algarismo sendo o mesmo, dependendo da posição que esse algarismo esteja, ele tem um valor diferente. E nós vamos ver isso agora. Vamos lá. Primeira coisa que precisamos compreender: os números são divididos em ordem. Nós temos a primeira ordem, que é a ordem das unidades. Nós temos a segunda ordem, que é a ordem das dezenas. Nós temos a terceira ordem, que é a ordem das centenas. E nós temos a quarta ordem, que é a ordem da unidade de milhar. Aqui, ó, na primeira ordem, eu tenho o algarismo 6. Esse algarismo ele tem um valor de 6 unidades. Na segunda ordem, nós temos o algarismo 8. O algarismo 8 representa 8 dezenas, mas ele representa 80 unidades. Ele tem um valor posicional de 80. É 8 dezenas, mas ele representa 80 unidades. Temos aqui na ordem das centenas, na terceira ordem, o algarismo 6, que representa 6 centenas. Porém, ele representa 600 unidades. Por que eu preciso saber qual é o valor posicional do número? No momento da escrita, no momento da leitura. Esse 6 aqui eu não leio ele como 6, eu leio como 600. Por quê? Porque ele representa 600 unidades. E o 4 aqui, ó, o 4 representa 4 unidades de milhar, ou seja, 4.000 unidades. Que número eu tenho aqui? 4.686. Eu posso escrever esse número aqui conforme a leitura. O primeiro número, que é esse 4, que são 4 unidades de milhar, conforme eu já falei, representa 4.000. É 4.000 mais. Esse 6 aqui, que representa 6 centenas, ele vale 600. Mais este 8 aqui representa as dezenas. E ele tem o valor posicional dele de 80. E por último, o 6, que tem um valor posicional de 6 mesmo. Qual é o número que nós temos? 4.686. Mesmo o algarismo 6 aparecendo 2 vezes, ele tem valor diferente. Ele tem um valor diferente de acordo com a sua posição. Se ele está na ordem das unidades, ele vai valer apenas 6. Aqui que ele está na ordem das centenas, esse 6 vale 600. E a leitura do número 4.686. O ábaco. Nós já vimos que nós podemos representar os números com o material dourado. E nós também podemos representar os números no ábaco. A diferença do material dourado para o ábaco é que no material dourado, cada pecinha já tem o seu valor. Tem o valor de uma unidade, de uma dezena, de uma centena e de uma unidade de milhar. No ábaco, o que é que nós temos? Nós temos uma peça geralmente de madeira. Nela você tem a representação aqui, ó, das ordens, ó, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem e quarta ordem. Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. E no ábaco, a quantidade de peças. Eu vou falar peças porque tem casos que são bolinhas, como aqui. Tem casos que são argolas. Tem casos que são umas pecinhas quadradas, dependendo do ábaco. Mas todos eles têm a mesma função. Aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 unidades. Aqui eu tenho, ó, uma dezena.
Aqui o 7 representa só 7. Aqui, como eu só tenho uma dezena, representa 10. Centena. 1, 2, 3, 4. 4 centenas, que representa 400. Unidade de milhar. 1, 2. Eu tenho 2 unidades de milhar, que nesse caso representa 2.000. O número que nós temos é 2.417. 2.417. Conforme eu falei anteriormente, tem ábacos diferentes. Esse aqui, ele é formado por argolas. E nós temos o nome unidade e a letra U. Nós temos o nome dezena e a letra D. Centena e a letra C, a unidade de milhar. E esse aqui vai até a dezena de milhar. Lembrando que a quantidade de argolas que tiver em cada uma dessas varetas vai representar o algarismo que vai estar naquela casa do quadro do valor posicional. Decompondo um número. Vejamos. Eu tenho aqui o número 1234. Nós temos unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Para decompor o número, a gente pode começar aqui, ó, da unidade de milhar. Esse número 1 aqui representa 1.000 unidades. Mais esse número 2 aqui, ó, representa 200 unidades. Mais o número 3 representa 30 unidades. Mais 4. Lembrando que é sempre o primeiro número acrescido de zeros, ó. O 1, 3 zeros, o 2, 2 zeros, o 3 mais um zero e o 4 não tem ninguém atrás dele, então ele fica sozinho. 1.000 mais 200 mais 30 mais 4, 1.234. Esse número é formado por uma unidade de milhar, 2 centenas, 3 dezenas e 4 unidades. Lembrando que eu tenho essas formas diferentes de decompor o número. Eu posso decompor esse número desta forma e eu também posso compor esse número. Eu posso receber ele desta forma e escrever desta, e eu posso receber assim, ó, por escrito e escrever assim numericamente. E o número que nós temos, 1.234. Espero que tenham compreendido. Por hoje é só e nos encontramos na nossa próxima aula. Até lá!